Esse é o momento mais importante do culto. É quando sentamos para te ouvir. Por isso, Senhor, eu te dou graças por cada vida que aqui está. Membros, visitantes. O Senhor tem acrescentado a cada dia pessoas nesse rebanho e a responsabilidade só aumenta. Então, por favor, Senhor, que não seja eu jamais a conduzir esta igreja, mas me usa para ser um instrumento e boca para as tuas ovelhas, Pai. Abençoa a nossa vida, Senhor, nessa manhã. Fale não aquilo que queremos, mas o que precisamos. Pois uma igreja que te escuta, ela prospera, ela vence, ela triunfa, sobretudo sobre a morte. Em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. O título, ele fala assim: nenhuma condenação há, e o pendor do Espírito. O diabo, o pecado, ele quer nos separar de quem? De Deus. Se morremos no pecado, seremos condenados, porque o pecado, ele é o arguilhão, ele é o anzol que pesca a alma para levar ela para o inferno. E a Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, e todo aquele que o recebe como seu único Senhor e Salvador, não como religioso, mas o aceita de fato, o Senhor então, Ele livra a gente da lei do pecado, que o salário do pecado é a morte. Diga assim, o salário, que isso você nunca esqueça, diga, o salário do pecado é o quê? É a morte. O que é o salário? O pagamento. É aquilo que Jesus falou, né? O que você planta, você colhe. E a colheita do pecado é a morte. Agora, pois, vamos ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo, estão nele. Por que não há? Porque ele se tornou o sacrifício em nosso lugar. Quando eu estou em Cristo, ou seja, procuro andar, viver, fazer aquilo que ele fez. Lembre-se, cristão é semelhante a Cristo. É aquele que procura seguir os seus passos. Ele era o nosso mestre. Nós somos seus discípulos. Ele amou, nós temos que amar. Ele ensinou a perdoar, temos que aprender a perdoar. Então ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, nós estávamos condenados pelo pecado a ir para a morte. Mas todo mundo não vai. Mas não é a morte natural. A Bíblia está falando da morte espiritual, porque a morte natural não termina a vida do homem. Nós não terminamos quando morremos. Bispo, a minha vida não termina quando eu morro? Não. Você é eterno. E você pode morrer espiritualmente sendo condenado para o inferno. E esse é o verdadeiro trabalho do Evangelho de Cristo na terra e da igreja. Levar as pessoas à consciência de que uma vez que elas estão em Cristo Jesus e aceitam a Cristo, o Senhor então está livrando elas da morte. Diga a glória a Deus. Não da morte física, essa todos vamos passar. Um dia ou menos dia, uma hora ela vai chegar para todos. Mas a questão é, a sua alma já está encomendada para a salvação? A sua alma já tem o passaporte do direito para entrar? Quando você entra numa casa de show, de espetáculo, num circo, você tem um ingresso, não é assim? Sim ou não?
Quem já entrou em algum lugar que precisava de um ingresso, de um comprovante? Quem já foi em um lugar assim? Nós também recebemos uma marca para isso. Todo aquele que está na igreja, todo aquele que recebe Jesus, ele recebe um sinal na alma do direito da vida eterna. E essa manhã é minha obrigação profetizar isso. Vimos testemunhos de gente prosperando, de gente curando, de dinheiro que foi abençoado, que saiu. Glória a Deus. Deus, ele cura, Deus prospera, Deus... Mas o mais importante essa manhã é você sair daqui com o selo do Espírito Santo. Fala assim, selo... Não, toda a igreja, vamos lá. Selo do Espírito Santo. O que é isso, bispo? Essa televisão aqui, ó. Essa televisão aqui tem um selo. Ela tem um selo da Panasonic. Ih, eu acho que eu desliguei ela, rapaz. Depois o pessoal ali da TV, da produção me ajuda. Obrigado, Edson. Ela tem um selo, não tem? Provavelmente tudo que a gente compra, ela tem um selo. Que mostra de onde ela é. Ou daquilo que pertence. Sim ou não? Sim ou não? A roupa tem uma etiqueta. É um selo. Dizendo de que marca ela é, da onde ela pertence. Sim ou não? E você também tem que ter o selo. Esse selo chamado Espírito, ele é o selo que garante que você está neste mundo, mas não é mais dele. Jesus Cristo, Lucas capítulo 1, fala isso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quem está ouvindo? Quem está entendendo isso? Você está no mundo, mas você não é desse mundo. Continuamos aqui, deixa eles resolver a televisão aí. Diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito, a regra da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Quem quer arrebentar na vida, quem quer vencer, quem quer agradar a Deus, você não pode andar onde? Na carne. O que é andar na carne? Andar no pecado. Uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu viver pecando. Quem entende a diferença? Nós andamos no Espírito, também pecamos. Mas quando estamos no Espírito e pecamos, logo nos corrigimos, logo sentimos a culpa, logo então vamos de joelho aos pés do Senhor, cobrar no sangue de Cristo a sua misericórdia, pedimos perdão e queremos mudar, e vamos mudando e vamos se transformando. Quem entende o que eu estou dizendo? Quando você anda no Espírito, você vence. Quando você anda na carne, você perde. Perde em todo sentido. Porque o pecado gera morte. Morte de família, morte de casamento. Jesus quer que você lute para entrar onde? No céu. Olha uma das coisas que ele fala. Se o teu braço direito te faz o quê? Pecar, arranca e lança o quê? Fora. Se a tua perna te faz pecar, arranca e lança o quê? Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança o quê? Ele está mandando você arrancar um pedaço do seu corpo? Não, ele está falando assim, primeira coisa, lute para entrar onde? No céu. Faça o que for preciso. Se a tua mão está enganando, está fazendo coisas que não é para fazer, pare de fazer. Se os teus pés estão te levando para caminhos que não agradam a Deus, então começa a andar em caminhos que agradam a quem? Ele está mandando arrancar a perna. Se os teus olhos estão olhando para coisas, estão vendo coisas, estão desejando coisas que não agradam a Deus, então pare de olhar para essas coisas. Ou seja, quando eu aceito a Cristo, eu preciso também entender que vai ter que ter mudanças na minha vida. Quem quer ser mais que vencedor?
Sem o Espírito Santo não tem como. E para que eu receba o Espírito Santo, eu preciso aceitá-lo como meu único Senhor e Salvador. Por isso a Santa Ceia agora. Cristo, a Santa Ceia é o corpo, é o sangue. Quando eu como do corpo, quando eu bebo do sangue, eu me fortaleço para resistir. E eu me purifico do meu pecado. Continue. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do... Em outras palavras, não tem mistura. Quem é carne, anda com quem? Com carne. Quem é espírito, anda com espírito. Tem gente que ela quer ser espírito e viver na carne. Não dá. Não tem amizade entre Deus e o mundo. Não tem como você querer ir para o céu fazendo a vontade da carne. E não é fácil. Quando você vem para a igreja e a palavra te confronta a mudar, você tem que ser transformado por ela. É uma decisão. Jesus não te obriga a ir para o céu. Ele te convida a ir para o céu. Fala assim: Jesus não me obriga, mas me convida. Quem quer aceitar esse convite? Não será fácil. Uma moça me procurou e disse: sou garota de programa, bispo. Me prostituo, ganho muito dinheiro. Sustento minha mãe e sustento meus filhos. Fazendo isso. Mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ir para o céu. Mas eu não sei o que eu faria. O que o senhor me aconselha? Falei: para onde você quer ir? Para o céu? Então para de se prostituir. Você vai ganhar menos, você vai trabalhar num trabalho diferente. Mas essa é a realidade. Se você continuar na prostituição, dando desculpa, eu tenho que criá-los, Deus nunca vai te honrar. Enquanto você não tomar a decisão de dizer Jesus em primeiro. Aí ela falou: eu largo tudo. Eu quero Jesus. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou criar minha mãe. Não sei como é que eu vou... Falei: como qualquer ser humano que é de Deus cria. Porque a Bíblia diz que se você se tornar justificada pelo Espírito e mudar e aceitar Jesus como seu único Senhor, e o quê? Está escrito: fui moço, já sou velho, Davi falou, mas eu nunca vi alguém que aceitou Jesus mendigar o pão. Quem recebe Jesus é mais que vencedor, querido. Mas você vai incomodar o mundo, você vai ter que escolher. Já tive situações na igreja em que o homem falou assim: o que eu faço? Agora eu tenho uma outra família. Eu falei: você tem que tomar a decisão. Não foi você que criou isso? Não foi você que escolheu ir lá e criar outra família? Viver com duas? Se você quer ir para o céu, você tem que escolher. Não é aquela primeira que Deus te deu. Quem entende o que eu estou falando? A pessoa acha que para o céu é fácil. Não é não. Aceitar a Cristo é decisão, opinião. Só que é com o Espírito que você faz. Jesus disse que aquele que tem algo contra o seu irmão, antes de ofertar, antes de ir para o altar, tem que se acertar com o seu irmão, tem que se arrepender, tem que perdoar. Tem gente na igreja, 10 anos, com mágoa da mãe, mágoa do pai, mágoa do irmão, mágoa do ex-marido, mágoa não sei de quem, e quer ir para o céu, não vai. Quem está entendendo o que o bispo está falando? Desculpa, eu tenho que pregar a palavra de quem? Mas bispo, eu não consigo. Consegue, decisão. A partir de hoje eu decido liberar isso, porque essa mágoa, isso que me fez mal, não é maior para onde eu vou. Onde eu vou, onde eu quero chegar, quem eu quero receber, é muito. A Bíblia diz que o reino de Deus, escute isso, igreja. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que encontrou uma pérola. Jesus falou, Jesus Cristo, que encontrou uma pérola de grande valor. Já leu isso? Está lá em Mateus. Uma pérola de grande. E o que ele fez? Vendeu tudo que tinha só para ficar com a pérola de grande. Ele não está falando de venda, materiais de casa.
Ele está dizendo, quando você encontra Jesus, você larga o mundo, você larga as coisas podres do mundo, porque você encontrou aquele que faz sentido na tua vida, aquele que te alegra, aquele que realmente se importa com você. Logo em seguida ele diz, um homem encontrou um campo, e no campo ele encontrou um tesouro inestimável, incalculável. Então ele sai, pega tudo que tem e vende, e fala, não, eu preciso comprar aquele campo. Ele faz o que for preciso para tomar posse do campo, porque ele está de olho no tesouro. Quando o seu foco de fato é ir para o céu, é Jesus, você larga tudo que não presta. Você fala assim, eu sei que meu corpo quer, eu sei que a minha alma deseja, porque o pecado não é ruim. O pecado é algo que agrada a carne. Sim ou não? O pecado não é uma bezetacil, como dizia meu pastor. Quem já tomou bezetacil aqui? Você vai feliz para tomar uma bezetacil? Ah, o farmacêutico, dá logo uma bezetacil. Eu adoro tomar uma bezetacil. Quem já vai com a perna dura, ó. Você nem tomou, já fica com a perna. Quem já tomou sabe, é ou não é? Rapaz, quando eu tive cachumba, eu tive que tomar várias para poder. Quem entende o que eu estou falando? O pecado, ele parece prazeroso, momentâneo, mas é momentâneo. Mas o salário do pecado é a morte. A morte familiar destrói tudo. A pessoa fica vazia. Quem anda na carne cogita das coisas. Quem anda no espírito sente prazer nas coisas. E você está andando aonde? Que música você está ouvindo? Que tipo de conversa você está tendo? Quais são as suas coisas do dia a dia? Ela glorifica a Deus? Ou só falar é vergonhoso? Quem entende o que eu estou dizendo? Mas bispo, tem que mudar. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Quem quer ir para o céu? O convite é ir. Ele não obriga você a ir, mas eu te garanto, é a melhor decisão da tua vida. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida. E o que? Paz. Quem quer ter paz? Quem vive uma vida errada tem paz? Posso falar? Nem dorme direito. Quem deve, teme. Quem anda errado, você já viu aquela, tem uns videozinhos aí, se a mulher pegar no celular dele, ele fica desesperado, porque está andando o quê? Se o camarada está andando certo, tudo bem, meu amor, pode abrir meu celular, pode dar minha... Não, eu não dou minha senha não. Por quê? Você tem algo a esconder? Então você tem que se converter. Quem entende o que eu estou dizendo? Porque a Bíblia diz que o casal é um só, inclusive nas finanças. Dinheiro é meu, seu? Você casou então? Quando você não casa, é seu. Quando você casa, é nosso. E o carro? Nosso. Não, o carro é meu, só eu que sei dirigir. Ela pode não saber dirigir, mas é nosso. Porque a Bíblia diz que vocês são uma só carne. Posso pregar à vontade ou não? Posso falar da palavra de Deus? Porque uma igreja forte é uma igreja que ouve o necessário. Quem quer ter paz? Fala para mim. Quem tem uma conversinha errada no Instagram, na internet, no WhatsApp, tem paz? Não. Se sai para trabalhar, esquece o celular, volta correndo. Seja ele ou ela, tá? Não é só o homem que erra, não. A mulher erra também. Eu estou falando do ser humano, carne. Então você tem que tomar Não quero mais essa vida. Quero ter paz.
você ganha dinheiro de forma errada, você não tem paz. Quem entende o que eu estou dizendo? Quem quer ter paz? Quem quer ir para o céu? Você ainda quer ir para o céu? Por isso, olha só que legal. O pendor da carne, ou seja, o pender, o dar vazão à carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Repete comigo o versículo 8, toda a igreja. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí eu vou falar para você, como é que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida se você não agradar a Ele? Abre para mim aí o Salmo, não precisa na sua Bíblia não, põe no telão para mim, diretor. O Salmo 37, versículo 4. Quem tem sonhos aqui? Quem tem muitos pedidos para Deus realizar na sua vida? Você sabe que se Deus não estiver feliz com você, não acontece. Certo? Você tem que agradar quem? Quem está na carne não pode agradar, mas o milagre depende que você agrada a quem? Olha o Salmo 37, versículo 4. Põe tela cheia aí para o Brasil inteiro ver isso aí, ó. Não, então deixa, põe. Ah, arrebentou, o menino é top lá. Agrada-te e Ele satisfará os desejos do seu. Qual é o desejo de alguém que está doente? Qual é o desejo de alguém que está doente? Ser curado. Qual é o desejo de uma mãe que tem um filho nas drogas? Ser liberto. Qual é o desejo de alguém que casou e está passando assim por uma fase, ama, mas está vendo que a situação está difícil? É a estabilidade no casamento. E tanta. Quem tem sonhos aqui, desejos no seu coração? Você tem que agradar quem? Aí eu pergunto, andando na carne, vai acontecer? Aí você entende porque tem gente dentro da igreja, fazendo campanha, mas a vida dela não muda. Andando em quê? Em círculo. Enquanto a sua vida era para andar para frente, meu irmão. E põe a mão, impõe a mão, e sobe o monte, e bebe a água, e faz a campanha. Mas não acontece. Por quê? Ela está na igreja, mas quando sai da igreja, ela volta a ter amizade com o mundo, amizade com a carne. Ei, você tem que dizer, a partir de hoje, eu sou espírito. Eu vou andar no espírito. Um homem de Deus que anda no espírito, ele só tem olhos para sua esposa. E se a carne falar para ele, vai, ele fala, está amarrado. Ou não é luta? Ou não é tentação? Ou não é, ou aqui só o bispo é tentado? Porque eu reconheço que tenho fraqueza, e por reconhecer, vigio dobrado. Quem entende? Por que Jó foi abençoado? Ele passava longe do pecado. A Bíblia diz que Jó andava longe. Eu e você somos tentados porque somos carne. E conforme a nossa idade vai mudando, as tentações também vão mudando. Conforme a nossa condição financeira vai mudando, as nossas tentações vão mudando. Uns são tentados pelo dinheiro, outros são tentados pelo poder, outros são tentados pelo sexo oposto, outros são tentados. O diabo está sempre assim, eu preciso convencer ela a cair. Fala assim, mas eu não vou cair. Não, fala com força, diga, eu não vou cair. Se você andar na carne, você vai cair. Mas se você não vai andar na carne, porque hoje você vai sair daqui com o selo do Espírito Santo. E o diabo, quando olhar para você, igreja, escute isso. O diabo, quando olhar para você, ele não vai olhar o seu cabelo, sua roupa, o mundo. Você chega numa loja, você vai fechar um negócio, o cara tenta olhar o relógio para ver que marca é o seu, para ver se você tem dinheiro. Mas hoje tem tanta falsificação aí que tem gente que, cuidado que nem tudo que reluz é ou não é?
Porque a marca, o mundo pensa assim, não, isso aí é uma marca. O que eu quero te dizer? A marca de Deus, ela não fica no corpo. A marca de Deus, ela fica na alma. Então o diabo, quando olha para você, ele não está olhando para o seu cabelo, para o seu dinheiro, para o seu sapato, mas ele olha para a sua. E se ele encontrar a marca de Deus, ele fala assim, essa aí já tem dono. Esse aí eu não posso tentar entrar porque ele já está ocupado pelo Espírito. Mas a Bíblia diz que se ele bate, se ele chega perto e ele encontra a casa o quê? Vazia, sem a marca, não tem a marca, ele entra. E se alguém tentar arrancar e não ocupar de novo, ele volta com mais 7. Está escrito isso? Eu estou pregando alguma heresia? Então vigia, porque você não é carne, você é espírito. A tricotomia da alma é carne, espírito e alma. Você é alma, você é eterno. A carne fica, o espírito volta para Deus, mas a alma depende do selo. Está aqui, ó. Vós, porém, isso aqui é para a igreja, não estáis na carne, mas no espírito. Diga glória a Deus. Como é que ele diz que estamos no espírito? Se, condição. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não sou eu que estou dizendo, escute isso, lê comigo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então hoje, ninguém vai sair daqui sem o Espírito de Cristo. Porque você sabe qual foi a ordem de Deus para mim? Ide, batizai no meu nome e também profetizai a descida do Espírito Santo. Pode ter alguém aqui hoje que não estava cheio do Espírito, mas só se você quiser sair daqui vazio. Mas se você entendeu que você precisa do Espírito para andar no Espírito e para agradar a Deus, e agradando a Deus você vai mudar a sua vida, então você vai falar assim, hoje eu decido ser Espírito e não mais carne. Quem quer andar no Espírito a partir de hoje, igreja? Se você for no Espírito, se prepara para viver o que você nunca viveu na tua vida. Porque quem anda na carne, anda desejando e não conquista nada. Mas quem anda no Espírito, sonha e Deus realiza seus sonhos. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, olha isso, é esse mesmo que ressuscitou a Cristo lá dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que hoje em vós habita. Se você morrer cheio do Espírito, quando você morrer, o Espírito que está em você vai dizer, vamos para a glória. Você não vai para o inferno, você vai entrar na glória com Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. A igreja precisa entender que nós temos morada no céu. Fala para o seu irmão, seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Ei, ser cheio do Espírito Santo não é para ficar falando em línguas, não. Isso aí é um dom de quem tem o Espírito. Nem todo mundo que tem o Espírito precisa ficar falando em língua, precisa ficar em... Agora, o Espírito, na verdade, ele faz você ter frutos. Ah, eu sou de Deus. Você olha para a vida dele e os frutos não batem, ele aí não tem o Espírito de Deus. Pode estar com a Bíblia, pode estar com o terno. Me dá o terno aqui, pastora. Ih, irmão, eu sou crente. Tenho Bíblia, tenho terno, tenho gravata. Quais são os seus frutos? Você ama? Você perdoa? Você serve? Ama o próximo? Não. Você tem terno, você tem a Bíblia, tem tudo para ter o Espírito, mas ainda é carne. Não se engane.
Não se engane. Não é por eu estar na igreja que eu tenho o Espírito de Deus, não. Porque para o Espírito entrar, eu tenho que chamá-lo, eu tenho que querer, eu tenho que aceitar ser transformado. Porque se o Espírito fala, Tiago, vai para a direita, não vou não. Ele fala, então fica sozinho. Porque a Bíblia diz que o Espírito é guia. Quem está entendendo? O Espírito Santo é o nosso guia. Se ele me guia para a direita e eu não vou, para que ele vai continuar me guiando? Não, eu penso diferente. Fique com os seus pensamentos. Onde eles te levaram? Os meus me levaram à derrota e ao fracasso. Mas depois que eu permiti, Espírito Santo, entra na minha vida. Sou um pecador. E ele falou assim, hoje eu limpo você, hoje eu mudo você. Você deixa eu te guiar? Eu falei, deixo. Então eu vou fazer de você um instrumento nas minhas mãos. Você quer andar na carne ou no Espírito? Quem quer sair daqui cheio do Espírito Santo? Você não recebeu o pão e o sangue? Quando você comer o corpo e beber o sangue, você vai sentir o poder de Deus invadir você. Claro que ele sonda os e vê se isso é do fundo da sua alma. Se não for, é pão e suco de uva. Não adianta, ninguém engana Deus, não. Mas se você quer, bispo, eu quero entrar no céu. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero realmente ser de Deus. Você pode aceitar Ele hoje. E a pergunta é: quem garante que você terá outra chance? Sou jovem. Cuidado, hein? Os jovens também morrem. Eu sou saudável, acabei de fazer um check-up, está tudo zero. Os saudáveis também vão embora. Quem entende o que eu estou dizendo? Agarra, aproveita, aceite essa manhã Jesus Cristo como teu Senhor e o teu. Comece a andar no Espírito. Leia a palavra, procure ouvir músicas espirituais, procure conversar com pessoas que coadunam com a mesma fé. Reveja suas amizades, reveja. Se tem alguém te levando, os seus pés estão te levando para algum lugar errado, fala, sai fora. Eu quero é Jesus. Quem quer Jesus? Quem quer agradar a Jesus? Abraão agradou Jesus e terminou em ditosa velhice, feliz, ainda foi para o céu. Todo aquele que faz de Jesus o teu único Senhor e o verdadeiro Salvador, não é religioso não, mas de verdade, e fala, eu quero ter um encontro contigo, ele vem e muda a sua vida completamente. Bispo, eu quero hoje, fique de pé por gentileza, fecha a Bíblia. Você está com a Santa Ceia aí?